Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Jornal Nacional. Oferecimento Sadia. Qualidade de vida começa com Quali, da Sadia. A Câmara aprova em segundo turno o fim do monopólio do petróleo. As santas casas de todo o país entram em crise por falta de dinheiro. O drama e a esperança de um ex-refém de guerra. O capitão brasileiro libertado pelos sérvios conta como foram suas 3 semanas de cativeiro na Bósnia. A minha vontade é ir ao Brasil. Tiroteio e morte numa das mais violentas rebeliões em São Paulo. Passageiros de um navio à deriva são resgatados no Mar do Caribe. Cenas de comédia pastelão num programa de TV na Rússia. Veja agora no Jornal Nacional. Agonizam as 1.500 casas, santas casas de todo o Brasil. Sobram doentes, o atendimento é ruim e os equipamentos estão em péssimo estado. O dinheiro do Sistema Único de Saúde virou migalha para as santas casas que em alguns estados podem suspender o atendimento. A fila na Santa Casa de Porto Alegre começa na rua, continua em frente aos guichês de marcação de consultas, se estende pelos corredores onde ficam os consultórios médicos e também aparece na hora de marcar a internação. 3.000 pessoas são atendidas por dia, 2.000 vêm de outras cidades do estado. Esta ambulância percorreu quase 700 quilômetros de Porto Lucena até a capital. A Santa Casa foi a única alternativa para esta aposentada, que mora em Canoas, na Grande Porto Alegre. Eles não queriam me atender lá em Canoas. Muitas pessoas têm que esperar mais de um mês para conseguir uma consulta. Só para o dia 1º de agosto. Nem os mais velhos escapam da demora no atendimento. Nós estamos aqui já há 3 horas. Eu acho um absurdo uma pessoa com 85 anos ficar esperando todo esse tempo. As Santas Casas fazem parte do grupo de instituições filantrópicas do governo. Aqui em Porto Alegre, 90% dos serviços prestados são pagos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Pela consulta de cada uma dessas pessoas que espera na fila, o Sistema Único de Saúde paga ao hospital R$ 2,04. Uma consulta particular custa no mínimo R$ 50. Cada paciente internado recebe 3 refeições e 3 lanches por dia. O SUS paga pela diária hospitalar R$ 3,25, o preço de apenas um lanche. Até agora, a Santa Casa ainda não recebeu o pagamento de abril e a direção diz que precisa fazer um empréstimo de 3,5 milhões de reais para fechar as contas de junho. Deveremos ter restrições de atendimento a partir de julho, se não houver uma solução para a situação essa. A pressa de quem procura ajuda na Santa Casa de São Paulo hoje esbarra na superlotação. 5.000 doentes passam pelo hospital todo dia. Pressionados pela demanda, os médicos tiveram que improvisar 3 consultórios numa única sala. Fica impossível de você dar um atendimento como o paciente merece, né? Toda a renda da Santa Casa vem do SUS, o Sistema Único de Saúde. E a tabela do SUS está congelada há 1 ano e 3 meses. Para cobrir os gastos, a Santa Casa está pedindo socorro a bancos privados. A dívida já é de 7 milhões de reais. Só os juros este mês vão somar 560 mil. Mesmo fazendo empréstimos, o hospital há 30 dias não consegue pagar um único fornecedor. Uma nova dívida de 3 milhões de reais. O estoque de medicamentos está acabando. O dinheiro do SUS mal cobre metade das despesas do hospital, que pode fechar no mês que vem. Em Ribeirão Preto, a 350 quilômetros de São Paulo, a Santa Casa suspendeu o convênio com o SUS e só atende emergências. Em outras 100 cidades do interior, a situação é a mesma. O pior aconteceu em Campinas. Sem ter como pagar uma dívida de 2 milhões de reais, a Santa Casa fechou. A federação que reúne as Santas Casas paulistas acaba de propor ao governo uma saída para salvar os hospitais. Seria uma possibilidade de alteração na Lei Zico, em que se permitisse também a realização de bingos pelas Santas Casas, hospitais filantrópicos.
Em Londrina, norte do Paraná, a Santa Casa deve R$2.400.000. Dívida que se acumulou por causa de atrasos no pagamento da Previdência. Mas para manter as consultas e internações, a direção da Santa Casa agiu por conta própria. Promoveu bazares de roupas usadas, sorteio de prêmios, conseguiu doações, vendeu pizza e livros de receita. Assim, reformou o prédio, comprou equipamentos e montou unidades de tratamento intensivo. No Rio, a Santa Casa da Misericórdia atende 1.200 pessoas todos os dias. Mantém 750 leitos. Mas o dinheiro que vem do Sistema Único de Saúde não corresponde a 1/3 do gasto com a folha de pagamento. Para não entrar na enfermaria da crise, a Santa Casa aprendeu a se automedicar. 85% dos médicos não recebem salário do hospital. São pagos pelas universidades que mandam alunos para fazer estágio aqui. Isso representa uma economia de R$500 milhão por mês. Para manter o hospital, a direção também conta com o aluguel dos imóveis que recebeu como doação. Prédios como este na Avenida Rio Branco, no centro do Rio, e esse com 66 apartamentos em frente à Praia do Flamengo, na Zona Sul. O dinheiro garante o atendimento que é feito de graça há 4 séculos. O Ministério da Saúde confirma que o pagamento às Santas Casas está atrasado. O pagamento de abril, que deveria ter sido no início do mês, só vai ser feito em julho, por falta de dinheiro. Já estão viajando de volta a Miami os passageiros do transatlântico americano que ficou à deriva no Caribe. Entre eles estão 20 brasileiros. A empresa dona do navio mandou o transatlântico Ecstasy buscar os mais de 1.700 passageiros. Um incêndio na casa de máquinas deixou o Celebration sem condições de navegar perto da ilha de San Salvador. Hoje pela manhã, um rebocador puxou o navio para as águas mais profundas para evitar que ele encalhasse. Pouco depois, os 2 transatlânticos ficam lado a lado para a operação de transferência dos passageiros em alto mar. Foram usados os botes salva-vidas e as entradas no casco, quase na linha d'água. O mar calmo contribuiu para o sucesso da operação. Os passageiros ficaram 2 dias sem comida quente e sem ar-condicionado no transatlântico de luxo. A seguir, as revelações do capitão brasileiro que foi refém na Bósnia. Mistério no Rio. Um oficial da Marinha está sumido. Atenção para o top de ofertas madeirense. Grande promoção em toda a linha de revestimentos Insepa. Banheira Modele 435. Veneziana de alumínio esquadrimetal 109. Conjunto ideal Carina médio 37,50. E a linha completa de metais Docol por preços irresistíveis. Tudo em 2 vezes sem juros. Madeirense. Nova loja na Luiz Carlos Berrini, mais 4 endereços. Receita da holandesinha para sobremesas irresistíveis. Pegue um maravilhoso manjar com calda. Junte um apetitoso flan com calda de morango. Leve uma deliciosa novidade em pudim. Delícia! E para completar, muita cremosidade para saborear de colherzinha. Sobremesas Batavo. É só servir com carinho. Batavo. Produtos puros de origem. Chegou o Tetradura LA 300, o antibiótico de longa ação para bovinos e suínos. Tetradura é a oxitetraciclina de ação terapêutica mais rápida. Tetradura é o antibiótico de ação mais prolongada. Tetradura é dose única para a maioria das infecções. Tetradura é um produto do mesmo fabricante de Ivomec. Tetradura. Proteção que vai mais longe. Sabe qual é o melhor investimento dos próximos 6 meses? A assinatura semestral do Correio Popular. Você só paga 4 parcelas de R$20 e ainda recebe este suplemento econômico. Cartão Nacional Visa International por 6 meses sem taxa de anuidade. Bom, hein? Ligue agora, 325200, assine o Correio, solicite o seu cartão. Você sai ganhando no crédito e na credibilidade. Correio Popular. Credibilidade e crédito para você. O capitão brasileiro Arley Alves decide cumprir a missão de observador da ONU na Bósnia até setembro. Numa entrevista ao enviado da Rede Globo à Croácia, Círio Bocaneira,
O capitão contou o drama das 3 semanas em que ficou como refém dos sérvios. Fomos encontrar o capitão de infantaria Arley Alves no quartel-general das Nações Unidas em Zagreb, na Croácia. Mineiro, 36 anos, treinado como paraquedista e em sobrevivência na selva, o capitão revela uma tranquilidade que os colegas asseguram ser genuína, traço de caráter e de formação profissional. Nem parece que passou 3 semanas como refém dos sérvios da Bósnia, sob guarda armada e ameaça de virar escudo humano contra ataque aéreo. Quais foram, assim, os piores momentos do seu cativeiro? Eu diria que toda aquela situação inicial, onde nós somos deslocados para os bunkers, né, para os paióis, para os potenciais, os prováveis alvos, né, do possível strike, aquela situação toda, aqueles deslocamentos, o aprisionamento, o momento que fomos algemados nesses alvos, foram os piores momentos, né, os momentos de maior incerteza ali. Pesou muito saber que a família estava no grupo? Olha, eu te diria que durante toda essa minha experiência, essa aí foi o sentimento mais forte que eu tive, foi em relação à minha família, né? Porque eu imagino que a família, ela isolada, distante lá no Brasil, né, preocupada, sem saber o que está acontecendo, ela se vê com uma opressão, né? Uma tensão psicológica muito maior do que a minha situação, que estou acompanhando, estou sabendo o que está acontecendo. Como é que foi, afinal, essa história do futebol? Houve, né, uma sugestão, né? Apareceu lá uma bola, não sei como, né? E é claro que como bom brasileiro eu era requisitado, né, a tocar nessa bola, mas eu não estava com muito bom humor de jogar futebol, né? E agora, enfim, livre aqui em Zagreb, na Croácia, quais são os planos? A minha vontade é ir ao Brasil, né? Rever a família, né? Tentar reconfortá-los de alguma forma dessa experiência forte, né? E depois, volta para a Bósnia? Exatamente, né? Porque a minha missão ainda não terminou, né? O Exército mandou aqui para a missão de 1 ano, é previsto terminar em setembro, né? Eu gostaria de terminar essa experiência até o último dia aqui. Mistério no desaparecimento de um capitão-tenente da Marinha no Rio. Wagner Carlos viajava a trabalho e sumiu há mais de 1 mês. No dia 8 de maio, de manhã, o capitão da Marinha Wagner Cruz Carlos desembarcou no aeroporto do Rio. Vinha de Manaus e deveria se apresentar na base naval de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. O capitão alugou um escorte numa locadora do aeroporto e foi visitar a mãe em Bangu, na zona oeste do Rio. Ficou pouco tempo. No fim da tarde, voltou aqui ao aeroporto para pegar a mala que tinha se extraviado. Devolveu o carro, mas não apareceu na base naval. 3 dias depois, um outro carro, um Tempra, foi alugado na mesma locadora do aeroporto em nome dele. O capitão e o carro não foram mais encontrados. A locadora recebeu telefonemas de uma pessoa que dizia ser o capitão Carlos e que devolveria o carro. A família registrou o desaparecimento na polícia. Há 10 anos, o capitão teve uma crise de perda de memória. Ficou 1 mês sem saber quem era. A Marinha também está investigando o caso, mas enviou uma intimação para a mãe do capitão. Se ele não se apresentar, será considerado um desertor. Ele não veio só me visitar, ele veio amando da Marinha, ele veio cursar aqui. E eu quero meu filho, pelo amor de Deus, eu preciso dele. Agora eu já estou naquela, vivo ou morto, eu tenho que encontrar meu filho. 1 morto, 3 feridos e 23 reféns. É o resultado da rebelião na casa de detenção de Hortolândia, São Paulo, a 3ª este ano. A situação ainda está fora de controle. A tranquilidade do lado de fora esconde um clima de medo e extrema tensão. Desde as 10h30 da manhã, 700 presos mantêm o controle da detenção. 22 pessoas são mantidas como reféns, entre elas 2 diretores e 1 médico. A rebelião começou quando os agentes penitenciários tentaram fazer uma revista nas celas. Eles tinham informações de que havia 3 revólveres com os detentos. Era verdade. Os agentes foram dominados e arrastados por todo o prédio. Os presos saíram de um dos pavilhões, usaram a passagem subterrânea e invadiram a chefia da detenção. Na sala da chefia aconteceu o confronto mais violento. 3 agentes tentaram impedir a fuga. Os presos reagiram atirando. 2 agentes foram feridos e 1 morreu na hora. Aloísio Francisco de Melo. Era o primeiro dia de trabalho dele. Aloísio saía da sala justamente para conhecer o presídio, quando deu de cara com os amotinados. Os tiros alertaram os guardas das muralhas. O presídio foi cercado. Vieram reforços de São Paulo. São 150 policiais de prontidão. Os presos querem carros e armas. Desde o início da tarde, o
coordenador de assuntos penitenciários do estado está dentro do prédio tentando um acordo. No início da noite, a tensão chegava também ao lado de fora. Uma representante do Comitê de Direitos Humanos da OAB foi impedida de entrar no prédio por funcionários revoltados com a morte do colega. O Supremo Tribunal Federal julga amanhã recurso dos sequestradores do empresário Abílio Diniz. Condenados a apenas entre 26 e 28 anos de prisão, os 10 sequestradores pedem tratamento político para o sequestro ocorrido em 89. São 2 canadenses, 2 argentinos, 5 chilenos e 1 brasileiro que chegam à última instância da justiça, tendo perdido em 3 julgamentos anteriores. A condenação do casal canadense que integra o grupo gerou forte rumor contra a justiça brasileira no Canadá. Uma jornalista canadense chegou a escrever um livro ao longo do qual demonstra que houve pressão do Canadá sobre o governo brasileiro para mudar a decisão da justiça. Se a tese do crime político vingar amanhã, haverá novo processo. A Procuradoria-Geral da República, consultada sobre o recurso ao Supremo, deu parecer contrário. Agora a previsão do tempo. O inverno começa amanhã, às 5h33 da tarde, e a nova estação chega com muito frio em boa parte do país. A forte massa de ar polar que está sobre o Brasil é grande. Vai do extremo sul até o nordeste e deixa as temperaturas bem baixas. A frente fria está no sul da Bahia e áreas de instabilidade cobrem o norte. Amanhã, tempo chuvoso só nas faixas escuras. Nas regiões mais claras, a quarta-feira deve ser ensolarada. Nesta área listrada, o dia amanhece com neblina e na outra há previsão de chuva à tarde. Pode gear nas serras gaúcha e catarinense. A temperatura máxima não deve passar de 15 graus em Curitiba, 21 em São Paulo, 23 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro e em Brasília e Maceió, 26 graus. Em instantes, você já experimentou alho líquido e batata em flocos? O campo protesta contra os juros altos. Mas que chato. O Aníbal tá pronto? Não, mas o café tá aí. Bom dia, senta aí. Bom dia. Oi, filho. Passa a toalha pra mim. O que é que você fez no cabelo? Isso aí é o Renato, pai. A gente vai pra faculdade, Renato. Você não vai sair sem comer, hein? Nestor, eu já vi esse filme. Qualidade de vida começa com Quali, da Sadia. E aí, pessoal? Vai no Brax Extra Turbo aí? E a gente é mulherzinha pra usar outro óleo, rapaz? No Brax Extra Turbo, óleo de macho. Já viu o tamanho do pistão? Belo pistão. Lubrax Extra Turbo garante mais quilometragem e desempenho, mantendo a temperatura e viscosidade. A cabine é pequena, mas sempre cabe uma morena. A cabine... Trate seu caminhão como gente. Lubrax Extra Turbo, o óleo que mais entende de Brasil. Por mim, eu ficava mais tempo com você. Mas você pensa que com mulher, filhos, é fácil administrar? Eu já conversei com eles, pedi pra maneirarem, mas... Que você não pode. É ir embora assim. Eu preciso de você. Não vai embora. Outra maneira emocionante de não deixar seu dinheiro ir embora é fazer um Super Pique Itaú. Você aplica uma vez, concorre a super prêmios a cada 2 meses e no final do plano seu dinheiro volta todinho. Super Pique Itaú, uma maneira super emocionante de juntar dinheiro. Provérbios da sabedoria milenar coreana. Primeiro, família grande de bolso pequeno divide towner em 12. Segundo, enquanto bestas brigam, Topique ganha espaço. Asia Motors, a gente vende carro porque não sabe fazer provérbio. Brasil e Argentina fecham um acordo para fortalecer o Mercosul. Automóvel não é tudo no mundo dos negócios, mas entre os participantes do Mercosul não se fala em outra coisa. Os presidentes de montadoras e fábricas de autopeças mal tinham começado a avaliar o acordo anunciado ontem pelo governo e o homem forte da economia argentina já acelerava os entendimentos.
Ainda não está definido como vai ser o comércio até o fim do ano. Mas o ministro Domingo Cavallo concorda que o Brasil adote o sistema de cotas para importação. A Argentina não poderia negar-se a que o Brasil tenha um regime idêntico ao argentino. Agora está nas mãos dos ministros da área econômica do Brasil e da Argentina a missão de encontrar em 30 dias uma fórmula que agrade os dois lados. O episódio dos automóveis, que marcou o encontro dos presidentes, serviu para mostrar que os países do Mercosul estão dispostos a superar todas as divergências em nome do crescimento econômico. Segundo o presidente Carlos Menem, tudo não passou de um mal-entendido. Não há nenhum sentimento de desconfiança, a não ser que o Brasil desconfie de Argentina, mas a Argentina não desconfia de Brasil. Agricultores invadem as cidades em protesto contra os altos juros dos financiamentos. Os produtores desfilaram com tratores em Palmital, oeste de São Paulo. Em Iraí, distribuição gratuita de feijão e comércio de portas fechadas em apoio ao protesto. As máquinas agrícolas tomaram as ruas e pararam o trânsito na cidade mineira de Unai. Em Uberlândia, os produtores distribuíram 10 mil litros de leite e mais 10 mil de óleo de soja para as famílias pobres. Manifestantes de São Borja, no Rio Grande do Sul, garantem que vão deixar as lavouras abandonadas até que tenham novamente condições para plantar. No Paraná, os agricultores levaram tratores e máquinas para as ruas de várias cidades. Em Congonhas, no norte do estado, o comércio não funcionou e as crianças foram dispensadas das aulas para participar do protesto. Os agricultores reclamam que o preço dos produtos que colhem não cobre o que eles gastam para plantar. O agricultor Moacir Pirolo perdeu tudo o que tinha porque não conseguiu pagar os empréstimos que fez para comprar sementes, adubo e máquinas agrícolas. Embaixo dessas árvores ficavam um trator e uma colheitadeira que o banco tomou porque o seu Moacir não conseguiu pagar o financiamento. O sítio ele também teve que vender para pagar o restante das dívidas. Da casa, sobrou apenas o piso. Seu Moacir, que sempre viveu no campo, teve que mudar para a cidade e está à procura de um emprego para sobreviver. Uma tristeza danada, né? Um pedaço de terra que a gente trabalhou tanto, sofreu uma vida inteira aqui para poder comprar com um dinheirinho da gente. Agora hoje você chega aqui e perdi tudo. Perdeu tudo e não é choradeira não, a coisa é séria mesmo. A agricultura nunca produziu tanto e nunca perdeu tanto. A colheita cresceu 7%, mas a receita despencou 26% na média dos preços recebidos. E como desgraça pouco é bobagem, o crédito nunca esteve tão caro e o câmbio nunca esteve tão baixo. Resultado, os produtores, na maioria, estão realmente no prejuízo. E quem contratou empréstimos pela TR não mais consegue limpar a ficha no banco. Tanto assim que o governo desindexou o crédito rural, eliminando a TR para as lavouras de inverno e para a próxima safra de verão. O Banco do Brasil começa a soltar o dinheiro a partir de quinta-feira, já com juros fixos de 16% ao ano. É um refresco para a safra futura, mas na dívida da safra passada ainda falta uma saída adequada para esse grande pepino que ficou. Uma feira internacional de alimentos traz novidades e muito dinheiro para o Brasil. Alho líquido, com sabor, mas sem cheiro. Não deixa aquele hálito. Batatas holandesas congeladas em todos os formatos possíveis, inclusive em flocos. Água com sabor de fruta para depois dos petiscos também tem. Este confeiteiro veio da Bélgica, um dos 18 países representados na feira, que é exclusiva para profissionais da área de alimentação. Gente que está aqui a trabalho e deve movimentar 2,5 bilhões de reais até sexta-feira, mas que também não é de ferro. Você veio olhar as coisas ou veio comer? As duas coisas. Num lugar desses, cheio de modernidade, de produtos importados, esse povo todo faz fila atrás de produtos genuinamente brasileiros. O acarajé e o abará servidos pela baiana. Mas a tecnologia também vai chegando até aqui, é claro. Nessa versão, congelado e embrulhado em folha de bananeira, o abará dura até 4 meses no freezer. Garantia 100% baiana. Os horrores das guerras rondaram a paz mundial nos últimos 30 anos. Na minissérie Contagem Regressiva, você vai conhecer as entranhas da guerra que marcou a geração dos anos 60. O repórter José Hamilton Ribeiro revive no Vietnã os momentos dramáticos do conflito que mudou a história. José Hamilton Ribeiro volta aos lugares que visitou em 68 como correspondente de guerra.
reencontra o povo vietnamita e vai à aldeia onde quase morreu na explosão de uma mina. Contagem regressiva mostra como trabalham os jornalistas no front, a tragédia dos refugiados e as guerras que o mundo viu pela televisão. Daqui a pouco, a Câmara derruba em segundo turno o monopólio do petróleo. Debate de líderes russos vira comédia pastelão na TV. Esta sujeira escura em seu banheiro é limo, um foco de fungos e bactérias. Acabe com ele. Pato Purifique apresenta sua nova arma. Pato Purifique Limpa Limo. Sua poderosa fórmula elimina o limo entre os azulejos sem esfregar, deixando seu banheiro limpo e livre dos germes. Pato Purifique Limpa Limo. Remove o limo sem esfregar. Pato Purifique, o terror dos germes. Será que feijão é tudo igual? Vamos ver? Por que a senhora está comprando esse feijão? Preciso de pum. É lógico, por isso é mais barato. E a senhora? É porque é broto legal, o melhor feijão que eu conheço. E por que pagar mais são todos iguais? Eu não estou pagando mais, eu estou comprando qualidade. E nem todos são iguais. Bom, pelo menos olhando assim, parecem ser iguais. As senhoras aceitariam fazer um teste para saber se existe diferença? Vamos lá. Tudo bem. Nossa, já terminou de escolher? Já, broto legal é facinho de escolher. E você? Mas estou tratando. Então, vamos cozinhar? Vamos lá. Então, podemos ver como ficou? Vamos lá, o meu já deve estar pronto. O meu vai ter que cozinhar um pouquinho mais. Gente, broto legal rende mesmo. No final das contas vai ser mais barato. Eu não falei? O broto legal é o melhor mesmo. Pare você também. Você viu, né? Broto legal não tem igual. Esse meu pai é muito engraçado. Não dá pra entender. Primeiro me dá dinheirinho, chequinho, a gente ia pra voltar, revista, colinha, boneco da Mônica, do Cebolinha e giz de cera. E depois ainda disse que tá guardando dinheiro pro meu futuro. Amiguinho, turma da Mônica, você abre uma poupança no Nacional e seu filho entra pra nossa turma. Clique já. Dá pra entender? A Câmara dos Deputados confirma em segundo turno a quebra do monopólio da Petrobras. A decisão era esperada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. O presidente Fernando Henrique Cardoso está preocupado com os juros e o câmbio, mas tranquilizou os aliados do PTB. Disse que está tomando as providências e que o problema é passageiro. Durante o almoço, quase não se falou de reformas. A aprovação da emenda do petróleo em segundo turno na Câmara era fato consumado. O clima de já ganhou chegou a assustar os líderes do governo no começo da tarde. Os aliados bateram o ponto. Vieram os discursos a favor e contra o monopólio da Petrobras. Plenário tranquilo, o contrário das galerias. Determina a segurança que evacuem as galerias. Os manifestantes tiveram que sair. A manifestação continuou do lado de fora. A polícia agiu rápido. A sessão continuou com o plenário cada vez mais cheio. A maioria para botar um ponto final na história de 42 anos de monopólio da Petrobras. E foi assim. A emenda foi aprovada em segundo turno por 360 votos contra 129. Eu queria agradecer ao plenário desta casa, independentemente da forma que se posicionaram os senhores deputados, que votaram 5 emendas da maior importância, com um quórum extremamente elevado e certamente contribuindo o plenário para a recuperação da imagem do Poder Legislativo. Muito obrigado, senhores deputados. Termina aqui a missão da Câmara nas reformas da ordem econômica. Agora é com o Senado. Na reunião que teve com os líderes hoje no Palácio do Planalto, o presidente Fernando Henrique Cardoso deixou claro que essas reformas não podem esperar e, se for preciso, vai acabar com as férias do Congresso no mês de julho. Nas próximas horas, o presidente Fernando Henrique Cardoso tem uma reunião com os presidentes da Câmara e do Senado. A emenda aprovada hoje pela Câmara é a quinta do conjunto que vai mudar completamente a economia brasileira. Mas elas ainda precisam da aprovação no Senado.
A reforma da ordem econômica chegou à Câmara no dia 16 de fevereiro. Em 4 meses, os deputados votaram todas as 5 emendas. A primeira emenda aprovada pela Câmara acaba com o monopólio dos estados na distribuição do gás canalizado. Empresa nacional. A emenda permite que as multinacionais se instalem no país e explorem minérios. Cabotagem. A emenda permite aos navios estrangeiros o transporte de passageiros e cargas entre os portos brasileiros. Telecomunicações. Acaba o monopólio da Telebrás. Fica aberto o caminho para a participação de outras empresas nacionais e internacionais no setor. Petróleo. A Petrobras deixa de ser a dona da pesquisa, exploração, refino e transporte de petróleo no país. O governo garante, o salário mínimo continua protegido e vai até aumentar acima da inflação a partir de 1º de julho. É quando o real completa um ano e alguns índices que reajustam preços e contratos vão desaparecer. Há mais de 30 anos que as letras mandam os números da economia. Quase todas as nossas despesas são corrigidas por estas siglas. Dezenas de índices que reajustam o plano de saúde, o aluguel, a mensalidade escolar e até o nosso salário. Os preços, em geral, obedecem às regras da indexação. Palavra que abandonou a linguagem quase incompreensível dos economistas e burocratas engravatados e foi parar em todos os dicionários escolares. Indexação nada mais é do que o uso de um índice para proteger o salário e corrigir os preços. Mas, para o governo, a indexação traiu a sua própria finalidade. Em vez de nos proteger contra a carestia, ela aumenta o poder de fogo da inflação, porque as pessoas estão sempre projetando os índices para a frente, engordando a bola de neve dos preços. É por isso que o governo agora está preparando a desindexação da economia. Desindexação? Sei lá. É mais difícil pronunciar a palavra do que entendê-la. Com a desindexação, os contratos não vão poder mais ser reajustados automaticamente por um índice. Em vez disso, as duas partes vão ter que conversar e o que vai valer é a livre negociação. A desindexação da economia vai vir através de uma medida provisória que já está sendo preparada. Entretanto, o governo não pretende mexer na remuneração da poupança. Os salários, em geral, vão ser definidos pela negociação entre patrões e empregados. Mas o salário mínimo vai continuar protegido. O salário mínimo continuará sendo não apenas protegido por algum índice, mas, sobretudo, protegido pela determinação do presidente Fernando Henrique Cardoso em criar as condições para o seu crescimento real ao longo do tempo. Maradona pede, mas a FIFA diz não. A entidade não vai reduzir a suspensão de 15 meses imposta ao jogador por doping na Copa do Mundo. E tem empurra-empurra em Nova York. É a volta de Mike Tyson à cidade natal. O ex-campeão mundial de boxe, nascido e criado no bairro do Brooklyn, visitou Nova York pela primeira vez desde que saiu da cadeia há 3 meses. Tyson deu entrevista coletiva no Harlem, bairro negro da cidade, e anunciou a criação de uma entidade para apoiar projetos de bem-estar social em áreas pobres de Nova York. Torneio do centenário da Federação Suíça de Futebol. Mas a festa é italiana. Casiraghi faz o gol da vitória. Suíça 0, Itália 1. O triangular continua amanhã com o jogo Alemanha e Itália em Zurique. Malas, bagagens e troféu. É a seleção brasileira feminina de vôlei de volta após vencer a Copa BCV na Suíça. As bicampeãs do torneio terão poucos dias de folga. No dia 3 de julho, o técnico Bernardo Rezende convoca o time para mais um desafio, tentar outro bicampeonato, o do torneio Grand Prix na China. Assassinado no Rio, o prefeito do município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Jorge Júlio Costa dos Santos levou um tiro na cabeça na saída do túnel Santa Bárbara, na Zona Sul. Os assassinos fugiram. O líder da extrema-direita russa, Vladimir Zhirinovsky, perde a compostura num debate ao vivo com o adversário político na TV russa. O debate entre os dois políticos foi civilizado até o momento em que o governador Boris Nemtsov exibiu a revista que fala das proezas sexuais do controvertido líder russo. Nemtsov diz que Zhirinovsky
devia se tratar de sífilis. Zirinovski se irrita e, com o dedo em riste, diz que o adversário é canalha, mentiroso, ladrão e falsificador de resultados eleitorais. A reação de Nemtsov é apenas um riso sarcástico. Zirinovski tenta argumentar com o apresentador, enquanto Nemtsov o acusa de ser um tarado promíscuo. Nemtsov insiste e mostra o trecho do artigo que fala das noites de amor de Zirinovski com 200 mulheres. O bate-boca recomeça e a campainha soa mais inútil ainda. Até que a situação fica incontrolável. O apresentador, impotente, decide encerrar o debate e chama os comerciais. Mas a fúria de Zirinovski continua. Na falta de suco, ele apela para o copo. O vexame de Vladimir Zirinovski continuou nos bastidores da emissora, onde recebeu um cruzado certeiro do adversário. Boa noite. Boa noite. EPTV, 20 horas e 46 minutos. Assista agora A Próxima Vítima. Jornal Nacional. Oferecimento Sadia. Quali. Qualidade de vida começa com Quali, da Sadia. A fera está solta. Mike Tyson está de volta. E ele vem com tudo. Mike Tyson, em agosto, exclusivo na Globo. Boxe Internacional.